Fala pessoal, beleza? Meu nome é Guilherme da Silveira e hoje eu vou estar mostrando para vocês como monitorar microserviços utilizando OpenTelemetry e Elasticstack. Para quem não sabe, o OpenTelemetry é um projeto open source que possui um conjunto de ferramentas e bibliotecas que são úteis para a análise, coleta e exportação de dados de observabilidade de suas aplicações. A grande vantagem de você utilizar o OpenTelemetry é que ele oferece um padrão consistente em diferentes linguagens de programação, então não importa qual linguagem de programação você esteja utilizando, o mesmo padrão de métrica será exportado, e além disso, ele possui uma versatilidade muito boa na questão da qual vai ser o destino desses seus dados de observabilidade, o que te permite que você não tenha um vendor lock-in na sua aplicação. Então você pode exportar todas essas métricas, traces e logs que foram coletados pelo OpenTelemetry para diferentes destinos, utilizando o mesmo tipo e mesma estrutura de código dentro da sua aplicação. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o poder que é juntar o OpenTelemetry mais o Elasticstack para a análise dos seus dados de observabilidade. Sem mais delongas, bora lá! Para essa demo, eu vou estar utilizando o cluster Elasticsearch e Kubernetes rodando na minha máquina local, mas sintam-se à vontade para utilizar qualquer outra forma de deploy dessa stack. No meu caso, ele já vai estar monitorando todas as métricas do cluster Kubernetes. Para quem tiver interesse e curiosidade de como isso foi feito, vou estar deixando aqui no card desse vídeo o link para o vídeo onde eu explico passo a passo de como essa implementação é feita. Perfeito? Mas bora para o conteúdo do vídeo. Para monitorar microserviços, nós precisamos efetivamente ter microserviços rodando no nosso cluster. Para isso, nós vamos utilizar um projeto disponibilizado pela própria OpenTelemetry, na qual ela já cria alguns microserviços, no qual ele vai exportar todas as métricas, traces e logs para um OpenTelemetry Collector, no qual nós podemos configurar um exporter para que ele redirecione todos esses dados para o nosso cluster Elasticsearch. No caso aqui, eu vou acessar aqui o link do repositório, no qual eu já fiz um fork com todas as configurações necessárias para que ele dê match com esse ambiente que nós estamos rodando localmente na nossa máquina. Mas sintam-se à vontade para utilizar até mesmo o projeto oficial do OpenTelemetry, caso vocês estejam utilizando isso para um ambiente produtivo. Então aqui no caso, eu vou fazer o git clone desse projeto. Legal, uma vez que nós temos agora esse repositório na nossa máquina local, perfeito. Aqui no caso eu vou voltar no GitHub para mostrar uma coisa importante, que é o README desse projeto, no qual ele explica passo a passo de como fazer o deploy desses microserviços dentro do nosso cluster Kubernetes. Então basta aqui eu clicar em Kubernetes. E vocês vão ver aqui que ele vai estar utilizando o Helm. Caso vocês não tenham o Helm instalado na sua máquina, por favor, eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, então vocês podem seguir passo a passo de como fazer a instalação do Helm. No caso aqui, o Helm desse repositório específico, ele já possui alguns valores pré-configurados. No caso, como nós vamos utilizar o exporter para o Elasticsearch, nós vamos precisar modificar algumas dessas configurações. Então eu vou estar utilizando aqui o template final aqui, que ele vai utilizar um values customizado com os nossos valores pré-definidos para que ele faça a conexão com o Elasticsearch. Então vamos voltar aqui para o nosso terminal. Se vocês forem ver aqui, eu vou acessar o diretório. Deixa eu mostrar aqui no VS Code que seria mais fácil. Vou acessar aqui o diretório e vocês vão ver aqui que vai ter um diretório chamado K8s. Esse K8s ele não está disponibilizado no repositório oficial. Ele foi feito após o fork que eu fiz desse repositório. Aqui dentro do K8s você vai ver que vai ter um arquivo chamado values.yaml. Nele vai estar pré-definido todos os parâmetros necessários para estabelecer a comunicação com o nosso cluster Elasticsearch. Então aqui, uma coisa bem interessante de mencionar é que para vários exporters diferentes, alguns deles você tem que utilizar algum protocolo customizado, ou porque não é suportado pela ferramenta, ou porque precisa ser uma configuração específica de determinada ferramenta. O legal do Elasticsearch é que não precisa de nada disso. Ele suporta o protocolo default utilizado pelo OpenTelemetry, que é o OpenTelemetry Protocol. Então basta você especificar o endpoint do nosso APM Server, que ele já vai conseguir fazer o redirecionamento desses dados. Aqui no caso, nesse ambiente local, eu estou utilizando o APM Integration rodando dentro do Elastic Agent. Mas isso também aqui é válido para quem estiver rodando o Legacy APM Server, que é rodado à parte de qualquer outra implementação. Aqui no caso eu estou passando o endpoint para conectar. Perfeito, essa aqui é a minha URL do APM Server que está rodando. No caso, como ela não está utilizando o TLS, eu estou passando aqui os parâmetros insecure para true e o insecure skip verify também para true. Aqui na parte de Service Pipelines,
Aqui eu vou simplesmente especificar quais são os tipos de dados que serão enviados para o meu exporter definido. No caso aqui, eu simplesmente quero enviar os dados de traces, metrics e logs. Legal? Basta fazer isso daqui. Agora eu vou utilizar como template aqui o comando que eu copiei lá do readme. Só que aqui no values eu vou especificar o path para esse arquivo que nós temos aqui configurado, que seria k8s values.yaml, perfeito? Aqui eu vou querer fazer o deploy desse projeto na minha namespace default do Kubernetes. Então, basta executar esse comando aqui que ele já vai fazer todo o deploy de todos os microserviços necessários no meu cluster Kubernetes. Legal, o deploy já foi feito, só que os pods ainda não estão em execução. A gente pode acompanhar isso daqui dando kubectl. Na verdade, eu vou dar primeiro um kubens default. E aqui eu vou rodar o comando kubectl get pods -watch. Aqui ele vai estar verificando passo a passo qual que é o estado daquele meu pod em tempo real. Então, caso o pod sofra alguma modificação, eu já vou conseguir ver aqui automaticamente. Esse deploy aqui também pode levar um certo tempo, tá? Porque ele vai fazer o download de todas as imagens desses microserviços antes de fazer o deploy. Então eu vou voltar aqui nesse vídeo a partir do momento que todos os microserviços já estiverem rodando. Perfeito, pessoal, como vocês podem ver aqui, todos os nossos microserviços já estão em execução no nosso cluster Kubernetes. E se você for notar aqui, um desses pods que foram deployados aqui no cluster Kubernetes é justamente o Hotel Call, que seria o OpenTelemetry Collector. E é justamente ele que vai fazer o export de todos esses dados que estão sendo coletados de todos os microserviços para o nosso Elasticsearch. Agora que já foi tudo deployado e já está tudo em execução, nós podemos vir aqui no nosso Kibana e acessar a aba de APM. Alguns microserviços ainda não estão exportando todas as métricas, então vamos esperar um pouco mais de tempo até que todos aqui já estejam apresentando suas métricas. Eu vou poder mostrar para vocês como esse aplicativo do APM dentro do Kibana funciona e o quanto ele é útil no quesito observabilidade dos seus microserviços. Perfeito, nem demorou muito. Já temos aqui todos os nossos microserviços sendo monitorados aqui na nossa aplicação de APM do Elasticsearch. Então vamos tentar dar uma olhada em que tipo de informações que ele consegue trazer aqui para a gente. Uma das principais informações que ele consegue trazer aqui para a gente é justamente entender toda a arquitetura desses microserviços, porque uma coisa que pode ser meio difícil quando nós falamos de microserviços é tentar entender todo o ciclo de dependência entre eles. Opa, se um microserviço falhar, o que vai causar na minha aplicação no geral? Então é bem interessante tentar entender o ciclo de dependências entre eles e como isso está funcionando. Então, olha que interessante, o Elasticsearch aqui ele vai disponibilizar uma feature chamada Service Map. Clicando aqui, ele já consegue identificar pelas transações sendo feitas por esses microserviços exatamente qual que é o fluxo de dependência entre eles. Então nós conseguimos entender caso um desses pontos aqui falhe ou caso um desses pontos aqui precisam ser otimizados, nós já conseguimos entender todo o ciclo de dependências entre eles para que nós tenhamos toda uma visão de correlação entre esses microserviços. Isso é bem interessante. Então aqui, vamos supor que eu quero vir aqui e clicar no microserviço de front-end. Eu quero ter mais detalhes só sobre esse microserviço. Então aqui nós vamos ter um overview de todo esse microserviço e de como ele está rolando. Obviamente o Elasticsearch já consegue identificar qual é a plataforma que esse microserviço está sendo executado, qual é a linguagem de programação ou framework que também está sendo utilizado aqui por esse microserviço. Isso é bem interessante. Então aqui vocês podem ver que nós conseguimos ver, por exemplo, a latência, o throughput desse microserviço, as transações que estão sendo feitas dentro dele, quais foram os erros que ele teve, o rating de erros que teve dentro desse microserviço. E olha que interessante, nós também podemos checar toda a dependência dele. Ele já consegue identificar automaticamente quais são os microserviços no quais esses microserviços especificamente tem alguma dependência para tentar identificar esse fluxo e até mesmo algum erro na sua aplicação. Então vamos explorar aqui mais essas transações. Vamos ver aqui, por exemplo, essa de post. Olha que interessante. Ele consegue me mostrar aqui
a taxa de erros dessa transação, graças a Deus, não tem nenhuma. Nós conseguimos também identificar a latência dessa transação, mas olha que interessante. O Elasticsearch ele possui um sistema de trace distribuído, então ele consegue entender tudo o que está acontecendo para aquela determinada transação acontecer. Então, vamos supor que você está tendo, por exemplo, problemas de performance, o response time dos seus endpoints estão muito altos. Aqui com o Elasticsearch você vai conseguir identificar passo a passo o que está sendo chamado para cada uma dessas transações e tentar identificar um possível ponto de gargalo. Isso também vale para você tentar entender se tem algum erro na sua aplicação e que ponto específico que está gerando aquele erro. Porque é interessante que ele traz aqui para você também o status code da sua aplicação dessas transações, para cada um desses endpoints. Aqui, como a gente pode ver, tem vários endpoints aqui, então vamos. Olha que interessante, cada transação aqui, nesse microserviço especificamente, possui um fluxo diferente. Então ele consegue identificar passo a passo tudo que está sendo chamado e trazendo aqui, por exemplo, ó, esse spam específico demorou 2,6 milissegundos para executar, mas se fosse um possível ponto de gargalo você também conseguiria identificar isso. O mais interessante disso é que aqui no Elasticsearch, uma das grandes vantagens é que ele utiliza uma coisa chamada ECS, que é o Elastic Common Schema. Ele meio que faz a tradução de todos os dados que estão sendo capturados pelo OpenTelemetry para esse modelo, esse mapping de dados que é o Elastic Common Schema. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que nós podemos então correlacionar muito mais facilmente todos esses traces específicos com os logs e com as métricas que também estão sendo ingeridas dentro do Elasticsearch, podendo ter uma visão de observabilidade completa numa plataforma única, ao invés de você ter que buscar vários pontos em diversas aplicações para tentar entender um possível erro ou uma possível lentidão. Uma coisa que vale a pena mostrar aqui, então, por exemplo, o Elasticsearch já está capturando todos os logs que essa transação também está fazendo. Então a gente consegue também ter uma visibilidade em caso de erro, exatamente qual que foi o log, qual que foi o erro identificado nos logs para essa determinada transação. Opa, mas se deu algum erro aqui devido a isso, o que mais pode ser relacionado a isso? Opa, então aqui nós temos um botão chamado Investigate, no qual a gente consegue ver, por exemplo, eu quero tentar ver todas as métricas desse host específico no qual o meu APM está rodando, esse meu microserviço está rodando. Então eu vou expandir aqui, por exemplo, para os últimos 30 minutos, e eu vou conseguir ter uma visibilidade total de como está a métrica nesse meu host. Então nós podemos ver aqui que em certo momento ele bateu quase 90% de uso de CPU, o que poderia, por exemplo, justificar uma possível lentidão durante aquele período. Então é bem interessante essa correlação entre métricas, logs e traces que nós podemos fazer facilmente aqui utilizando Stack. Outra coisa, então, eu vou voltar aqui lá para minhas transações do meu microserviço de front-end. Então aqui também, vamos supor que eu não queira ver simplesmente as métricas do meu host, mas eu também quero ver os logs do meu host por completo. Vou chegar aqui nos logs do meu host e nós vamos conseguir ver todos os logs que estão sendo capturados para aquele host específico. Então isso é muito interessante para você fazer esse correlacionamento entre as informações. Perfeito, pessoal. Outra coisa que eu também vou mostrar isso no próximo vídeo é como fazer uma análise de anomalias utilizando Machine Learning, para que ele identifique automaticamente alguns padrões das nossas aplicações e que ele consiga entender alguma coisa que esteja fora do padrão, que seria uma anomalia, e nos alertar sobre isso. Tá? Isso eu vou estar mostrando no outro vídeo. É isso que eu tinha por hoje para mostrar para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado bastante desse conteúdo e espero que tenha sido útil para vocês. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem um like aqui e compartilhem com a comunidade o máximo possível para que esse tipo de conteúdo possa agregar bastante valor às empresas que estão utilizando Elastic Stack para stack de observabilidade. Fico por aí, pessoal. Tchau, tchau.